Nando Moura fez uma viagem no tempo aí, ele veio do futuro nos contar o que aconteceu após a eleição do Lula. Eu sou o Nando, mas eu sou um Nando diferente Ih, trocou o sexo, né? Como foi isso aí? do que você conhece. Porque Ele- eu vim Nando voltou da Tailândia? do futuro, Ah, do futuro. mais precisamente de 2026, Xiii. para passar para você essa mensagem aqui. Como esse vídeo chegou até você no passado, em 2022, isso é absolutamente irrelevante. Mas eu peço que você preste atenção naquilo que eu tenho para te dizer. Na minha linha do tempo, no meu futuro É o Nando Verso. possível, o bandido facínora Luiz Inácio Lula da Silva chegou à presidência da República. Que mais, Nando? E eu quero te contar o que aconteceu. Detalhe, ele gravou um vídeo assim, falando do futuro, desse jeitinho, falando da eleição do Haddad, se o Haddad fosse eleito, né? E se o Bolsonaro fosse eleito, e aí? Será que ele gostou do futuro? Será que ele acertou? O Nando Moura não tem um histórico muito bom em acertar o futuro, não. Amanhã, no mesmo horário, ao meio-dia, um outro Nando, de uma outra linha do tempo, vai dizer para você o que aconteceu no futuro dele com Bolsonaro chegando à presidência da República. E você vai entender pelos fatos e pelos acontecimentos que nós brasileiros não temos como escapar do futuro terrível que nos aguarda. Então preste bastante atenção. Foi isso que foi dito quando o Bolsonaro se elegeu, né? E o Nando Moura era chamando todo mundo de mimizento, fazendo música contra quem tava brigando com o Bolsonaro sobre a Amazônia e tudo, né? Agora a gente tem que ficar todo mundo em pânico porque ele também está. Antes de começar esse vídeo, eu peço para que você verifique. O bandido Lula chegou novamente à presidência da República. Mal posso esperar, Nando. Ele que havia sido preso e só foi solto por causa de uma manobra do Supremo Ah, Tribunal Federal e ele parece o Chaves, ele tem o bordão dele, porque ele foi solto por uma manobra do Supremo Tribunal Federal. É a frase, a catchphrase dele, é o bordão dele. por causa das decisões e omissões de Jair Bolsonaro está Foi o Bolsonaro que quis o Lula na rua, foi, com certeza. Ele está em segundo lugar agora, de intenção de votos, e ter terminado em segundo lugar no resultado do primeiro turno, muito inteligente o Bolsonaro, hein? estava na rua, chegou novamente à presidência da República. Que desgraça para o nosso povo. Quase no mesmo momento, em 2022, as pessoas se uniram para sair às ruas em protestos, revoltadas com um ex-presidiário agora no comando, no cargo máximo da nação. Jair Bolsonaro, ele que elegeu a sua maioria de senadores e de deputados, estranhamente agora alega que as eleições foram forjadas e utiliza. Ele já tá fazendo isso agora, tá? Você não tá vindo do futuro, não tá contando nada de interessante até agora do futuro, viu? Porque isso daí de negar o resultado de eleição e não confiar na votação, isso já é coisa do presente agora, Nando. Do passado, do presente. E com certeza vai ser do futuro também, tá? Utiliza esse movimento das ruas para criar cada vez mais caos. Então nós temos tumulto nas ruas, quebradeira, violência e algumas mortes terríveis também. Ele tá lendo tarô? Uma semana depois, caminhoneiros ligados ao bolsonarismo começam a entrar em greve. E essa greve faz com que a greve de 2017 pareça uma greve de brincadeira de criança. Pela primeira vez, o dólar explode, ascende loucamente e passa de R$ 6, quase chegando a 7. Tipo o governo Bolsonaro. Isso aí também não é futuro não, tá, Nando? A situação é totalmente incerta. Tipo o governo Bolsonaro. Policiais também começam a entrar dentro desses protestos, tá? E o que se vê nas ruas é o mais absoluto caos. Ah, mano, agora ele tá. É um roteiro de filme, né? Basicamente, é um roteiro de filme. Porque futuro. Aí eu tô vendo só um roteiro de filme. Nessa minha linha do tempo, neste meu futuro, Fictício.
O Bolsonaro ele não conseguiu apoio suficiente das Forças Armadas, do empresariado e dos seus aliados do Centrão. E foi convencido a entregar o poder de maneira pacífica. E ele mesmo entendeu que é melhor que a bomba econômica que ele mesmo armou, né, estourando o teto de gastos, dando auxílio emergencial de R$ 600, imprimindo dinheiro mesmo. Ele entende que essa bomba econômica que ele armou é melhor que estoure mesmo no colo do Lula. E ele recebe garantias do seu aliado, Dias Toffoli, de que ele não será preso pelos inquéritos do Moraes. Pelo menos nesse ínterim, onde Lula é eleito e ele continua ali como presidente interino até janeiro do ano seguinte, que vocês verão. Ele deixa a presidência da República sem comparecer à cerimônia de posse do Lula. No começo de 2023, como vocês vão ver, aquelas pessoas que ficaram dormindo por todos esses 4 anos de governo Bolsonaro, de 2019 até 2022, decidiram acordar e ir para as ruas protestar pelo preço do gás, do dólar, da pobreza, da corrupção, que o próprio Bolsonaro ajudou a fomentar no seu governo. Mas Bolsonaro se aproveita dessa situação e se coloca como paladino da justiça e aquele que vai lutar contra todas essas desgraças. Essa história também eu acho que não é futuro não, viu, Nando? Acho que isso aí é passado. Ele não era o único candidato que poderia derrotar o PT. Era a única esperança do Brasil, não era o Bolsonaro. Ele não fez a mesma coisa quando teve greve de caminhoneiro fora do governo dele, antes dele assumir. Isso aí pra mim não é futuro não, cara. Esse daí já é passado, já é história, já tá, enfim, já aconteceu. Tá muito fácil até agora pra ver o futuro, é só... Os aliados de Bolsonaro durante a eleição de 2022 começam a se... E você caiu, tá? E você caiu. Você tá descrevendo a estratégia que o Bolsonaro usou pra você cair na armadilha dele, tá? se rearranjar ao redor do próprio Lula e montar o seu plano maligno de governo. Plano maligno de governo. O cara tá escrevendo um filme, mano. Todos aqueles que eram aliados de Jair Bolsonaro, né, durante 2019 e 2022 começam a se alinhar junto com Lula. Então Lira, Ciro Nogueira, Fernando Bezerra, Ricardo Barros e tudo mais, porque para eles importa mamar, permanecer no poder. Valdemar da Costa Neto, que é presidente do partido que Jair Bolsonaro disputou a eleição, agora se torna aliado de Lula, como ele era na época em que era um mensaleiro condenado, né, e chefiava o seu partido da cadeia. E em troca do apoio de Lula, né, o apoio a Lula, ele pede que Lula mantenha o orçamento secreto feito no governo Jair Bolsonaro por Jair Bolsonaro e Arthur Lira, que é o mensalão e o petrolão legalizado para a compra de votos. Então, Valdemar da Costa Neto faz esse pedido e pede também os cargos mais importantes da República que Jair Bolsonaro já tinha dado a ele, que era o FNDE e o DENOX. E ele se rearranja junto com... Eu quero detalhes, né, da economia. Será que ele tem essas respostas vindo do futuro? Detalhes da economia. Mas quando fala economia, não é PIB. Eu quero saber como é que está o poder de compra do povo brasileiro, como é que está a questão da fome, o combate à fome. Será como é que está o combate à fome? Como que será que está indo as investigações sobre corrupção? Sabe? Porque corrupção, tudo isso que está falando aí de se coligar com criminoso e tudo, beleza. Entendi, é importante. Mas eu quero saber, Nando, das pessoas que estão sofrendo no governo Bolsonaro agora, sem ter o que comer, que sofrem agora com as universidades públicas, com tratamento de certas doenças, que teve verba cortada. Como é que tá essas pessoas aí, Nando? Tu tem essa informação do futuro? Como foi que ficou? Porque até agora você vem repetindo, desde 2019 ou 2020, não lembro agora, só esse papo de corrupção e tentando de novo igualar o Lula e o Bolsonaro. Meu amigo, tudo que você está contando que vai acontecer com o Bolsonaro foi a estratégia que o Bolsonaro usou para pegar trouxa, né? Tipo, enfim, você sabe quem. Ele esperou uma convulsão social todinha de 2013
né, onde iniciou aquelas manifestações. E todo esse ódio do PT, esse ódio da esquerda e tudo, ele usou pra ele, né, como um paladino da justiça, como você mesmo levou ele pra dar entrevista no seu canal, fez propaganda, você brigou com a metade da internet por causa do Bolsonaro. E é isso, você caiu como um pato, tá ligado? Você tá contando a estratégia que foi usada para te cooptar, tá? E... Mano, não é só ser anti-Bolsonaro, não. Sabe? É ter noção de certas coisas, sabe? Eu acho que o descolamento do Nando Moura em relação à real situação do Brasil é gritante, cara, é gritante. Quando ele tenta igualar um governo que é fome, miséria e desemprego, sabe? Morte por Covid. Tudo isso com, com o governo do Lula, cara, que criou universidade, criou vaga de emprego, sabe? Investiu na saúde, na educação. Porra, tem projetos sociais do Lula que tem reflexo até hoje, até no governo Bolsonaro. Tu acha mesmo que o Bolsonaro ia conseguir dar um auxílio, né, nessa pandemia se nos governos petistas não tivesse sido feito todo esse mapeamento de atrás dessas pessoas que precisam desse dinheiro e tudo? Cara, isso tudo foi feito anteriormente, cara. Isso não tem comparação nenhuma. E esse vídeo é fraco, porque ele já fez algo parecido na eleição passada e tudo se provou contrário, tá ligado? Tudo se provou contrário. Então, ele erra no presente, no passado e quando ele tenta brincar de ler o futuro. Porque aí é só um filme. Não, dois fascínoras e não sei o que. A polícia se junta com os manifestantes. Porra, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Melhorem.